Se você olhasse para o céu noturno limpo a olho nu, quais planetas conseguiria enxergar? Na verdade, se as condições fossem ideais e sua visão fosse excelente, você seria capaz de ver todos eles em um momento ou outro. Todos, exceto Netuno. Ele é o menor dos gigantes gelados e também o mais distante. É quase um milagre que o tenhamos encontrado, e é um lugar repleto de maravilhas. Tempestades colossais que surgem e desaparecem, ventos ultravelozes quase supersônicos, anéis de gelo e luas enigmáticas que sugerem um passado violento e turbulento. De todos os planetas, é aquele sobre o qual menos sabemos. Mas o que exatamente conhecemos sobre Netuno? Neste vídeo, vamos mergulhar em tudo o que você precisa saber sobre esse planeta misterioso. Vamos começar do início. Como Netuno foi descoberto? Porque, ao contrário de todos os outros planetas do Sistema Solar, Netuno não foi descoberto simplesmente ao ser avistado por um telescópio. Sua história é muito mais intrigante. Netuno é o único planeta encontrado por meio de previsão matemática. Isso aconteceu em 1846, graças ao astrônomo e matemático francês Urbain Jean-Joseph Le Verrier. Ele estava analisando a órbita dos então 7 planetas conhecidos quando percebeu que algo estava errado com Urano. O planeta não se movia de acordo com as teorias gravitacionais da física newtoniana. Le Verrier concluiu que a única explicação possível era a existência de um planeta além da órbita de Urano, perturbando seu movimento e causando essa discrepância. Ele fez os cálculos e declarou que esse 8º planeta deveria existir em um ponto exato do céu noturno. O incrível foi que, ao ouvir essa previsão, o amigo de Le Verrier, Johann Gottfried Galle, apontou um telescópio para aquela localização e, em apenas uma hora, descobriu o planeta Netuno. Estava quase exatamente onde havia sido previsto. Tritão, a maior lua de Netuno, foi descoberto poucos dias depois. Desde então, Netuno permanece envolto em mistério. Ele orbita na extremidade mais remota do espaço profundo. Em certos momentos de seu ano, pode estar ainda mais distante do Sol do que Plutão, e os únicos objetos encontrados, além de Netuno, são rochas geladas. O Sol aparece apenas 1/30 do tamanho que vemos daqui, e Netuno recebe cerca de 1/1000 da luz solar que a Terra recebe. Essa iluminação tênue e a enorme distância tornam o estudo de Netuno por telescópios terrestres extremamente difícil. Netuno é o 8º e mais distante planeta do Sol. Ele orbita a cerca de 30 unidades astronômicas, ou seja, 4,5 bilhões de quilômetros, e está 30 vezes mais longe do Sol do que nós. Dá para entender por que uma sonda espacial, com a tecnologia atual, levaria 13 anos para chegar até lá. 4,5 bilhões de quilômetros é uma distância impressionante. Por causa dessa órbita tão longa, Netuno leva incríveis 165 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Isso significa que, desde sua descoberta, vimos apenas um único ano netuniano. No total, nosso vizinho gelado é, sem dúvida, extremamente difícil de estudar. É difícil de avistar. E a alternativa? Viajar até lá com uma espaçonave. Também não é nada simples. De fato, apenas uma espaçonave já visitou Netuno e só conseguiu fazer isso aproveitando um raro alinhamento planetário que ocorre apenas uma vez a cada 175 anos. Essa espaçonave foi a Voyager 2. Foi somente em 1989, quando a Voyager 2 chegou ao planeta, que uma enorme quantidade de informações sobre ele se tornou disponível. No dia 25 de janeiro de 1986, a Voyager 2 deixou Urano para trás e registrou essa incrível foto de despedida a 1 milhão de quilômetros de distância, enquanto se dirigia ao seu destino planetário final, Netuno, a última parada na grande jornada da Voyager 2 pelo Sistema Solar. Após 3 anos de viagem a uma velocidade de 54 mil quilômetros por hora, Netuno finalmente surgiu no horizonte. Estas são as primeiras imagens em close que já recebemos do gigante planeta azul, passando a apenas 5 mil quilômetros acima de seu polo norte, a aproximação mais próxima de qualquer sobrevoo já realizado. De repente, pudemos ver como o planeta realmente era, confirmamos a existência de seus anéis e descobrimos uma série de luas completamente desconhecidas até então. A distância de Netuno em relação ao Sol faz com que a temperatura média em sua atmosfera seja extremamente baixa, incríveis menos 201 graus Celsius. Sua inclinação axial é de 28 graus, o que o torna semelhante à Terra e a Marte, com 23 e 25 graus respectivamente.
Isso significa que Netuno também possui estações do ano parecidas com as da Terra e de Marte, com a enorme diferença de que cada uma dessas 4 estações dura 40 anos terrestres. Neste exato momento, o hemisfério sul de Netuno está vivendo a primavera. Durante essa estação, o hemisfério sul recebe mais luz solar e aparece visivelmente mais brilhante. Esse aumento de brilho é surpreendentemente notável, o que é bastante estranho, já que o Sol é 900 vezes mais fraco em Netuno do que na Terra, e seria de se esperar que, a essa distância, seu impacto fosse praticamente nulo. Mas mesmo sendo um impacto pequeno, ele existe, e os níveis elevados de luz solar no hemisfério sul aquecem a região em cerca de 10 graus Celsius em comparação ao restante do planeta. Essa temperatura relativamente mais alta libera metano congelado na estratosfera, causando o aumento de brilho observado, enquanto no restante do planeta ele permanece congelado e concentrado nas camadas mais profundas da troposfera. O hidrogênio foi identificado como o elemento mais abundante na atmosfera de Netuno, compondo 80% dela, embora seja a alta concentração de metano, em torno de 19%, que confere ao planeta sua característica cor azul deslumbrante. A Voyager 2 mediu velocidades de vento extraordinárias na atmosfera de Netuno, com os ventos equatoriais atingindo a impressionante marca de 160 km por hora, quase uma corrente supersônica. E, curiosamente, a maior parte desses ventos sopra em sentido retrógrado à rotação do planeta. Essas velocidades extraordinárias foram mais uma surpresa reveladora, evidenciando o quão dinâmico e furioso é o sistema climático de Netuno. Este planeta abriga tempestades colossais. Quando a Voyager 2 passou por ele em 1989, avistou a Grande Mancha Escura, uma tempestade do tamanho da Terra varrendo sua atmosfera. Essa tempestade turbulenta parecia girar no sentido anti-horário, assim como a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, e exibia ventos que chegavam a 400 km por hora, os mais intensos já registrados em todo o Sistema Solar. Um analista da NASA, Ken Bollinger, comentou sobre as descobertas em 1989, dizendo: "Todo dia o que você vê é completamente novo. Ninguém jamais viu isso antes." É uma sensação simplesmente incrível. Há mudanças acontecendo constantemente em Netuno, e elas ocorrem de forma muito rápida. A Voyager também avistou uma tempestade menor, conhecida como a Pequena Mancha Escura, ao sul de sua irmã maior. À medida que a Voyager 2 se aproximava de Netuno, essa tempestade menor foi mudando de tonalidade, passando do escuro para o claro. Embora nosso conhecimento sobre os sistemas climáticos de Netuno ainda seja bastante limitado, tudo isso seria ainda mais limitado, não fosse pelo Hubble, que as observa de tempos em tempos. Quando o Hubble foi lançado, os astrônomos estavam curiosos para ver o destino dessas tempestades, querendo saber se eram uma característica permanente, como a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Mas quando o Hubble foi apontado para Netuno em 1999, essas tempestades haviam desaparecido completamente, e outras vieram e foram desde então. A mais recente foi avistada em 2015. Ela durou alguns anos, mas também está desaparecendo. Embora não haja dados suficientes para especular como esses vórtices se desenvolvem, é possível que Netuno seja semelhante a Júpiter, com faixas na atmosfera. Embora não sejam tão definidas nem tão numerosas quanto as de Júpiter, as faixas de Netuno se moveriam em velocidades diferentes. Isso poderia causar o surgimento de vórtices onde as faixas se encontram. Uma vez que a tempestade ganha força, ela pode derivar pelo planeta, até mesmo entre as faixas, mas ao se afastar de sua fonte de energia, começa a diminuir lentamente, exatamente o que foi observado. Curiosamente, o Hubble é o único instrumento capaz de monitorar essas mudanças climáticas, já que na maioria dos comprimentos de onda da luz elas são muito difíceis de detectar. O Hubble, porém, consegue sondar Netuno e Urano no ultravioleta, tornando essas observações possíveis. Mas por que então Urano, tão semelhante em composição e tamanho a Netuno, não possui uma atmosfera igualmente turbulenta? As velocidades do vento em Urano também são altas, mas não chegam a competir com Netuno, que atinge apenas 900 km por hora. Será que tudo isso se deve apenas às interações com o Sol e suas estações? Algo mais deve estar em jogo para explicar esses extremos climáticos. A resposta pode estar nas profundezas de Netuno. Netuno é o planeta mais distante do Sol, então seria de se esperar que fosse também o mais frio. Mas, na verdade, Urano é o planeta mais frio do nosso sistema solar. Netuno irradia calor de seu interior,
enquanto Urano praticamente não emite nenhum calor residual. Isso pode ser porque um corpo enorme, do tamanho da Terra, colidiu com Urano bilhões de anos atrás, esgotando todo o seu calor primordial. Os astrônomos agora teorizam que o clima mais ativo em Netuno pode ser devido, em parte, a esse maior calor interno. Mas do que é feito Netuno? Sua estrutura interna e atmosfera são consideradas muito semelhantes às de Urano. Há um manto líquido de água, amônia e gelos de metano envolvendo o núcleo. E onde o núcleo e o manto se encontram, a pressão é tão intensa que o metano pode se fragmentar e diamantes são formados sob essa pressão. Provavelmente não são diamantes como os que conhecemos, mas pode haver um oceano de carbono líquido com icebergs de diamante sólido flutuando nele e diamantes caindo pelo manto como granizo. Isso ainda é apenas uma teoria, já que a tecnologia só recentemente começou a recriar tais pressões. Ao redor do núcleo de Netuno, estima-se uma pressão de 7 milhões de bar, ou 700 gigapascais, cerca de 7 milhões de vezes a pressão da atmosfera terrestre na superfície. As magnetosferas dos dois gigantes de gelo também compartilham semelhanças. O campo magnético de Netuno está deslocado 47 graus em relação ao seu eixo de rotação. Quando a Voyager 2 descobriu isso sobre Urano, a primeira teoria era que tinha algo a ver com sua inclinação axial incomum. Mas então descobriu-se a mesma coisa em Netuno, que possui uma inclinação axial mais normal. Portanto, a teoria atual é que o campo magnético não é gerado no núcleo, mas sim por um manto líquido eletricamente condutor. Ou que o manto desvia o campo magnético do núcleo, criando esse estranho desalinhamento em relação ao eixo de rotação do planeta. Todos os planetas do Sistema Solar possuem campos magnéticos levemente desalinhados. Até o norte magnético da Terra difere do polo norte geográfico. Mas apenas Urano e Netuno apresentam uma magnetosfera tão inclinada. Auroras também existem em Netuno, mas são completamente diferentes do que se poderia imaginar. Elas são extremamente tênues, pois as partículas recebem muito menos carga elétrica do Sol. E por causa da direção da magnetosfera, são principalmente auroras do tipo B, conhecidas como arcos-SAR. A Terra também os produz, mas são invisíveis a olho nu e só detectáveis com instrumentos científicos. Eles podem estar se estendendo por todo o céu agora mesmo, sem que ninguém perceba. Outra diferença nos arcos SAR de Netuno é que eles não se concentram apenas nos polos, mas surgem principalmente nas latitudes médias do planeta. Apesar de tênues, recentemente conseguimos capturar imagens deles graças à poderosa detecção no infravermelho próximo do telescópio espacial James Webb. Em março de 2025, o Webb revelou imagens deslumbrantes das auroras nas latitudes médias de Netuno, brilhando por toda a extensão do planeta. Curiosamente, ao mesmo tempo, o Webb detectou uma queda brutal de temperatura na atmosfera superior de Netuno. A temperatura havia despencado centenas de graus desde as medições da Voyager em 1989, quase reduzindo à metade nas décadas seguintes. O que isso significa para os processos turbulentos dentro de Netuno ainda permanece em aberto. Mas como auroras são mais difíceis de detectar em temperaturas mais baixas, isso pode explicar por que as auroras de Netuno continuam tão esquivas. Afastando o olhar de Netuno, chegamos ao seu sistema de anéis. Até 1986, os cientistas suspeitavam que o planeta poderia ter anéis, mas não tinham certeza. Descobriu-se que, assim como todos os outros gigantes gasosos, Netuno possui sim um sistema de anéis, embora extremamente tênue, pouco denso e de coloração escuríssima. Com esses anéis contra o fundo negro do espaço e tão distantes do Sol, eles se tornam praticamente invisíveis. Intrigantemente, a Voyager 2 identificou várias estruturas de anéis incompletos, chamados de arcos de anéis, dentro do sistema de Netuno. Esses arcos levantaram questões sobre os mecanismos responsáveis por sua formação e estabilidade, já que consistem principalmente em anéis fragmentados e repletos de poeira. Ao todo, são 5 anéis conhecidos, todos batizados em homenagem a pessoas envolvidas na descoberta e pesquisa de Netuno. O mais interno é o Anel Gali, muito tênue e bastante largo, com 2,000 quilômetros de extensão. Em seguida vem o primeiro anel brilhante, o Le Verrier. Apesar do brilho, tem apenas 113 quilômetros de largura. Conectado a ele está o Anel Lassell, uma faixa muito tênue com 4,000 quilômetros de extensão. Na borda desse anel encontra-se o Anel Árago, ligeiramente mais brilhante que o Lassell e com menos de 100 km de largura. Por último, temos o anel mais externo e mais estudado,
o Anel Adams. Com apenas 35 quilômetros de largura, é um dos anéis mais brilhantes. É particularmente fascinante por estar levemente inclinado e conter arcos brilhantes em seu interior. Esses arcos têm se mantido surpreendentemente estáveis desde sua descoberta em 1980. Algo incomum, já que os anéis planetários costumam ser uniformes em toda a sua extensão. Esses arcos devem ser resultado de material se aglomerando dentro do anel, mas a razão para isso ainda permanece um mistério. Uma visita a Netuno não estaria completa sem falarmos sobre suas luas. Netuno possui 14 luas conhecidas, todas batizadas com nomes de divindades aquáticas da mitologia grega. 7 dessas luas são luas regulares, ou seja, luas que orbitam ao longo da eclíptica de Netuno com órbitas quase perfeitamente circulares, de baixíssima excentricidade. Depois dessas luas internas regulares, chegamos às luas irregulares, sendo a primeira delas Tritão. Tritão é considerada uma das luas mais fascinantes de todo o Sistema Solar, com padrões impressionantes e uma coloração alaranjada que lembra brasas. Uma lua irregular é aquela que segue uma órbita inclinada, excêntrica e frequentemente retrógrada. Só isso já coloca Tritão em uma categoria completamente diferente de qualquer outra lua esférica do Sistema Solar. Tritão orbita Netuno no sentido horário, enquanto o planeta gira no sentido anti-horário e ainda orbita em um ângulo de 130 graus em relação à eclíptica do planeta. Curiosamente, sua excentricidade orbital é próxima de zero, ou seja, sua órbita é quase perfeitamente circular. Todas as outras grandes luas do Sistema Solar são regulares, orbitando na mesma direção da rotação de seu planeta-mãe. Isso indica fortemente que Tritão não se formou junto com Netuno, mas sim que é um objeto capturado, especificamente um planeta anão capturado. Não é à toa que Tritão é, de longe, a maior das 14 luas de Netuno, representando incríveis 99,5% de toda a massa em órbita ao redor do planeta. Mas o que isso significa em escalas que conseguimos imaginar? Tritão é a segunda maior lua em relação ao seu planeta-mãe, perdendo apenas para a Terra e sua lua. Embora seja menor que nossa lua, Tritão orbita Netuno a uma distância menor do que a Lua orbita a Terra, o que faz com que apareça com um tamanho semelhante no céu. É a 7ª maior lua de todo o Sistema Solar e, o mais surpreendente, é maior do que Plutão. Plutão é frequentemente considerado o rei do cinturão de Kuiper, o maior objeto conhecido a ter se formado nessa região. Mas isso muda quando consideramos que Tritão dominou essa área antes de ser capturado por Netuno. Portanto, embora Tritão seja uma lua de Netuno, pode-se dizer que ele é o maior e mais massivo objeto do cinturão de Kuiper. Evidências adicionais foram encontradas quando a sonda New Horizons passou por Plutão em 2015, sugerindo que Tritão e Plutão compartilham uma composição quase idêntica, o que reforça a teoria de que tem uma origem comum. Além de Tritão, existem outras 6 luas irregulares, localizadas muito mais distantes. Quase certamente também são objetos capturados, com órbitas excêntricas que levam anos para se completar. Provavelmente foram perturbadas e lançadas nessas órbitas estranhas pela gravidade de Tritão. Mas se Tritão foi capturado, como isso aconteceu? Para ser capturado, um objeto precisa perder momento, caso contrário teria energia suficiente para escapar. A teoria mais aceita atualmente é que Tritão fazia parte de um sistema binário, talvez semelhante ao sistema Plutão-Caronte. Quando Netuno se aproximou de Tritão e sua companheira, a gravidade do encontro teria desfeito o sistema binário, lançando a lua de Tritão para longe e fazendo Tritão perder momento suficiente para ser capturado em órbita ao redor de Netuno. Tritão compartilha características marcantes com Plutão. O que isso significa exatamente? Ambos possuem uma superfície predominantemente de gelo de nitrogênio, misturado com outros gelos, como água e dióxido de carbono. Seu terreno é surpreendentemente plano, com variações topográficas de no máximo 1 km, embora a Voyager 2 tenha registrado cadeias de montanhas, vales profundos, planaltos e vastas planícies de gelo. O que chama atenção é a quase total ausência de crateras em sua superfície. Isso indica que ela é extremamente jovem e está em constante renovação. Assim como Plutão, Tritão também apresenta manchas avermelhadas, que se formam quando o metano reage à luz ultravioleta do Sol, produzindo compostos chamados tólins, substâncias orgânicas com uma consistência semelhante ao alcatrão. E embora compostos orgânicos não signifiquem necessariamente a presença de vida, eles são exatamente os blocos químicos fundamentais a partir dos quais a vida surge.
Na superfície de Tritão, a vida provavelmente seria impossível. O frio é extremo e a luz solar fraca demais para sustentar qualquer forma de vida que possamos imaginar. Mas o que poderia estar escondido sob a crosta de Tritão é verdadeiramente fascinante. Acredita-se que o interior de Tritão seja rochoso e metálico, conferindo a essa lua uma densidade surpreendentemente alta para um satélite natural, 2 gramas por centímetro cúbico. Por causa disso, e também pelo enorme salto de tamanho em relação à próxima maior lua do Sistema Solar, Titânia, Tritão, possui mais massa do que todas as luas menores do Sistema Solar juntas. O calor gerado pelo decaimento radioativo do núcleo rochoso pode ser suficiente para aquecer e impulsionar a convecção em um oceano subterrâneo de água líquida, muito semelhante ao que se acredita existir sob as superfícies de Europa, Encélado e outras grandes luas do Sistema Solar. E assim como Europa e Encélado, o criovulcanismo é um processo ativo em Tritão ainda hoje. Água líquida do manto irrompe pela superfície como lava na Terra, e é exatamente essa a principal razão pela qual a superfície é tão jovem. Ela tem sido constantemente renovada por água líquida que erupciona e depois congela. Planícies de lava extremamente jovens foram identificadas, regiões esparsas e planas, curiosamente cercadas por paredes ao redor. Essas formações são chamadas de planetiae, ou seja, lagos de lava solidificada. Também é possível observar caldeiras, as depressões formadas no centro de criovulcões, de onde emergem essas planícies de lava. Acredita-se que a água expelida por essas erupções tenha trazido minerais dos oceanos subterrâneos até a superfície, podendo ser até mesmo a origem dos tólins e da matéria orgânica mencionados anteriormente. Se isso for confirmado e compostos orgânicos forem encontrados no oceano subterrâneo, existe uma possibilidade real de que as condições sejam adequadas para o surgimento de vida. Também são visíveis longas linhas que percorrem toda a superfície, provavelmente falhas geológicas causadas por atividade tectônica ou por processos de intemperismo por congelamento e degelo. Analisando mais imagens da Voyager 2, é possível observar os resultados de erupções recentes. Depósitos escuros na superfície, em formatos de cone ou funil, com até 150 km de comprimento. No entanto, essas erupções menores podem não ter origem no próprio manto. A Voyager 2 detectou plumas atingindo 8 km de altura, mas acredita-se que sejam causadas por um efeito estufa sólido dentro da crosta gelada da Lua. Imagine a superfície de Tritão coberta por uma camada de gelo transparente, assentada sobre depósitos escuros como os tólins. A luz do Sol atravessa o gelo e aquece esses depósitos mais escuros e absorventes logo abaixo, sublimando uma bolsa de gelo sob a superfície. À medida que o gelo sublima, a pressão aumenta nessa bolsa de ar até que a superfície acima cede, desencadeando uma erupção explosiva. Esta erupção também carrega os depósitos escuros consigo, espalhando-os novamente pela superfície. Se for este o caso, um processo muito semelhante já foi observado nos polos de Marte, com gelos de dióxido de carbono e depósitos mais escuros sob a camada de gelo. Este processo só pode existir por causa de uma coisa: Tritão possui uma atmosfera, embora não tão densa quanto os cientistas esperavam inicialmente. A atmosfera de Tritão é extremamente fina, apenas 0,014 milibares, equivalente a cerca de 80 km de altitude na Terra, embora, assim como Plutão, essa densidade varie com as mudanças sazonais. Desde as observações da Voyager 2, a atmosfera de Tritão tornou-se mais densa, à medida que a superfície aqueceu, evaporando parte dos gelos de nitrogênio presentes na superfície. No entanto, quando a Voyager 2 passou por lá, a atmosfera de Tritão ainda era suficientemente densa para sustentar condições climáticas até 8 km acima de sua superfície. Nesta imagem, é possível ver claramente nuvens em Tritão. E voltando à imagem das plumas, percebe-se que os depósitos das erupções terminam todos apontando na mesma direção, devido a um vento predominante naquela região da Lua. Assim como Plutão, a atmosfera de Tritão é nebulosa. Acredita-se que a causa sejam hidrocarbonetos na atmosfera, ainda não decompostos em tólins pela luz ultravioleta do Sol. O depósito constante de compostos orgânicos pelo criovulcanismo, os gelos que evaporam e congelam novamente com as variações sazonais, e uma atmosfera ativa e repleta de fenômenos climáticos fazem de Tritão um mundo extraordinariamente dinâmico. Todos esses fatores combinados fazem dela uma lua excepcionalmente incomum. É mais um planeta anão do que uma lua. Mas e as outras luas? A próxima maior lua é Proteu,
que possui uma forma ligeiramente irregular. Normalmente só vemos isso em objetos menores, como asteroides, mas Proteu tem incríveis 400 quilômetros de extensão, maior do que a lua esférica de Saturno, Mimas. O motivo pelo qual não é uma esfera está explicado por colisões passadas que atingiram a Lua, deixando essas crateras gigantescas que podemos observar. As luas internas irregulares orbitam ao redor dos anéis, algumas atuando como luas pastoras. As luas externas e irregulares são, provavelmente, todas luas capturadas. Algumas das luas irregulares orbitam em sentido direto e outras em sentido retrógrado. As luas mais distantes de Netuno são Samata e Neto, e são os satélites mais afastados de qualquer planeta que conhecemos até hoje. Elas levam incríveis 25 anos para orbitar Netuno apenas uma vez. Isso acontece porque Netuno possui uma esfera de Hill muito extensa, a esfera dentro da qual a gravidade do planeta supera a gravidade do Sol. Ela é tão grande porque Netuno já está extremamente distante do Sol. A gravidade solar exerce muito menos influência ao redor de Netuno do que ao redor do maior planeta do sistema, Júpiter. Uma das grandes descobertas feitas pelo Hubble sobre Netuno foi a identificação de uma nova lua em 2013, que recebeu o nome de Hipocampo. O Hubble já descobriu muitas luas ao longo do tempo, especialmente ao redor de Júpiter e Saturno, mas o que torna Hipocampo tão especial é que ele pode muito bem ser um fragmento da lua muito maior de Netuno, Proteu. A lua de 400 quilômetros de extensão realmente parece ter tido um passado turbulento, com crateras de impacto gigantescas de 50 a 100 quilômetros de diâmetro. Uma dessas colisões provavelmente fragmentou partes de Proteu, que então entraram em órbita ao redor de Netuno. Hipocampo é provavelmente o maior desses fragmentos, sendo um objeto irregular de 35 quilômetros de comprimento, orbitando bem próximo ao maior Proteu. Por fim, existe um último objeto que compartilha uma relação estranha com Netuno. Não exatamente uma lua, mas certamente algo fascinante, capturado e influenciado pela sua gravidade. 2020 VN40 é um objeto transnetuniano que orbita o Sol exatamente uma vez a cada 10 órbitas completas de Netuno. Para ter uma ideia, isso significa que ele leva incríveis 1.650 anos para dar uma volta ao redor do Sol, enquanto Netuno completa essa jornada em apenas 165 anos. O plano orbital do 2020 VN40 é altamente inclinado, mas sua precisa proporção de 10:1 revela que ele está em algo conhecido como ressonância orbital com Netuno, preso em uma delicada dança gravitacional com o planeta gigante. Essa descoberta impressionante demonstra a influência de longo alcance que Netuno exerce sobre todo o sistema solar. Netuno é um mundo fascinante que desempenha um papel crucial na batalha gravitacional nas fronteiras extremas do nosso sistema solar. Junto com Urano, é o planeta sobre o qual menos sabemos, pois foi visitado apenas uma vez e raramente observado com telescópios. Ainda há muito a descobrir sobre seu clima, sua estrutura interna e suas luas misteriosas. Infelizmente, não há missões confirmadas para retornar a esse mundo azul deslumbrante, e diante das crescentes dificuldades financeiras da NASA, nenhuma está no horizonte. Por outro lado, a China está considerando uma proposta de sonda netuniana que poderia ser lançada já em 2033. Se isso acontecer, quem sabe quais descobertas extraordinárias serão reveladas. Netuno tem muito mais histórias para contar. E embora seja extremamente difícil de acessar, às vezes as maiores maravilhas da vida são justamente aquelas que parecem estar fora do nosso alcance. E para nós, não existe planeta no sistema solar mais desafiador de explorar do que este, o planeta final, Netuno.